Não, pode aqui. Boa tarde. Quando ele falou José Antônio Carlos, eu fiquei procurando, porque o pessoal me conhece por Pepe, né? Então, por gentileza, se vocês quiserem se dirigir a mim, por favor, podem dizer Pepe, porque José Antônio Carlos eu guardo apenas para os credores. Vão lá em casa, ou vão aqui no CEPAN, na Fundap, na Secretaria, não me conhecem, vão embora. Mas aqui, acredito eu, não estou identificando ninguém. Alguém é de banco aqui? Não estou identificando ninguém, então tudo bem, podemos ficar num clima mais amistoso. Eu queria, de início, agradecer ao Silvio, a Marli, a Roseli, a Silvia, aqui pelo convite que me fizeram, a mim e ao Roberto Aguni, para participar deste evento. O Roberto, que é o meu coordenador, é o coordenador da área de inovação em governo do Estado de São Paulo, e ele ocupa um cargo de assessoria do secretário e vira e mexe ele é chamado. E fica um pouco na dúvida se ele vem a um evento como esse ou atende o requisito do secretário. Como o secretário falou que ele pode escolher à vontade, desde que vá para a reunião com ele, ele não está presente aqui no dia de hoje. Mas eu tentarei, a nossa apresentação ela já está feita há algum tempo, eu vou passar toda a parte que ele faria aqui no evento de hoje. Tá? Outra coisa também, eu queria dizer que eu estou muito satisfeito aqui de rever a Maria Estela, que foi uma companheira minha na Fundap, foi uma das adeptas da disciplina Gestão do Conhecimento, no primeiro plano de desenvolvimento gerencial da Fundap, que teve, digamos, essa característica mais multidisciplinar. Queria agradecer também ao professor Ari, não sei se ele está aqui, professor Ari, pelas menções muito simpáticas feitas a mim. E então vamos conversar a nossa conversa aqui do período da tarde. Meca. Minutinho, só que o Meca virá dar um apoio aqui. O Meca, para ir deu, para voltar não. Esse está bom. É que o Meca, eu trabalhei nessa instituição aqui em 1989, e o Meca nasceu em 1989. Então, ele até hoje não superou essa contradição de trabalhar com uma pessoa tão antiga. Mas, Meca, não estou te vendo aí, mas um abração para você. Bem, nós já tivemos agora à tarde uma comunicação conduzida para nos despertar, né? Embora não tenhamos champanhe, Marli, temos champanhe aqui para esse... Não tenhamos champanhe, porque eu queria convidá-los a confraternizar, porque esta geração que aqui está, ela é uma geração muito particular dentro da humanidade. E eu vou explicar para vocês por que isso está ocorrendo e depois eu vou chegar no impacto disso sobre as escolas de governo. Vamos lá. O momento que a gente vive, se vocês se perguntarem aí, um para o outro, não quero fazer uma nova confraternização, porque já está feita, mas vocês percebem, quando a gente pensa que tem todas as respostas, vem o mundo e muda as perguntas. Esse momento que nós estamos vivendo agora, em particular, é uma hora onde o mundo mudou as perguntas. Nós sabemos um monte de coisas, mas, infelizmente, para as respostas novas, nós ainda estamos tateando um pouco. Agora, por que o mundo mudou as perguntas? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós tivemos, até hoje, 3 grandes eras econômicas. Dentro de cada uma dessas eras existem muitas subdivisões, mas para o que nós pretendemos comunicar aqui com vocês, basta dizermos que nós tivemos 3 grandes eras. Vamos esquecer as subdivisões que encontramos em cada uma delas. A primeira era, que é aquela que começou lá em 8.000 a.C., ou 10.000 anos antes de Cristo, conforme os autores, faz muito tempo. O Meca perguntou se eu já era nascido naquela época, eu disse, não, Meca, não era nascido naquela época, então não vivi essa era agrícola.
ela teve duração de mais de 9.000 anos e teve como principal insumo a terra. Depois, no início, em meados do século XVIII, nós tivemos a primeira mudança de era. Passamos, então, para a era industrial, que durou cerca de 200 anos, como vocês podem observar, muito mais curta do que a era que a antecedeu. E, finalmente, agora, no final do século XX, início do século XXI, nós estamos ingressando na era do conhecimento. Como é que a gente fala assim, uma era? Por que eu batizo uma era? Porque a era agrícola, ela tinha esse nome porque o emprego e a renda vinham predominantemente do setor agrícola. Então, por isso eu dizia que aquela é uma era agrícola. Isso permaneceu durante muitos e muitos anos, até que aconteceu a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, as pessoas começaram a ir para as cidades, e aí se consagrou a chamada era industrial, quando o capital passou a ser o fator mais importante. A indústria passou a absorver mais mão de obra progressivamente em relação à agricultura, que hoje absorve mão de obra, ela não acabou. O início de uma era não significa o fim da anterior, de jeito nenhum, significa que ela perdeu importância relativa. E agora nós estamos adentrando na era do conhecimento, onde a riqueza vem de bens imateriais. Conhecimento é um nome genérico que engloba softwares, criatividade, moda, futebol, já que nós estamos aí à beira da Copa do Mundo. Todas essas atividades que não têm uma característica material, quando você compra um serviço, quando você compra um direito de assistir um determinado filme, quando você compra o direito de ler um livro, você não está comprando o que custa ali, não é o bem material que está impregnado, sim o direito de você ter acesso àquele serviço. Quanto mais raro é o serviço, mais se aprofunda a era do conhecimento. Quanto mais sofisticado esse serviço, mais vai se aprofundando a era do conhecimento. Hoje em dia, 52% da riqueza mundial já advém do conhecimento. No estado de São Paulo, segundo estudos do SEAD, o perfil é muito parecido. Nós temos regiões brasileiras que ainda estão num perfil muito parecido do agrário, do agrícola, outros em época ainda muito industrial, mas o estado de São Paulo, como um todo, ele já tem no conhecimento a sua melhor fonte de riqueza. Então, o perfil de São Paulo é um pouco semelhante das nações que já se encontram nesta era. 15% das inovações vieram da era agrícola. 85% das inovações que temos até hoje foram construídas na era industrial e do conhecimento. Quando uma era deixa de existir, quando uma era deixa de ser predominante e cede, à sua vez, a uma outra conjunção de negócios e riquezas, se diz que houve uma mudança de era. Portanto, vamos supor assim, dentro da agricultura, dentro da era agrícola, ao longo desses 9.000 anos, uma série de melhorias e inovações foram sendo feitas. Só que, de repente, essas inovações tomam um vulto tal que muda de era. Ou seja, o emprego, as pessoas começam a abandonar o campo, começam a ir para a cidade, e o emprego começa a ser predominantemente industrial. Então, nesse momento, que foi essa primeira grande mudança de era ocorrida lá atrás, o que aconteceu foi que quando as pessoas chegavam na cidade, todo o conhecimento que elas tinham adquirido valia muito pouco para trabalhar na indústria. As indústrias tiveram que montar as suas próprias escolas para ensinar os operários como trabalhar. Estava tudo por fazer. Ninguém tinha muita certeza. Tinha que bater relógio de ponto. Imagine falar para bater relógio de ponto uma pessoa que lá, na sua vida no campo, sempre soube direitinho a hora de plantar, a hora de colher, nem precisava ninguém despertá-lo para isso. As habilidades requeridas, então, na cidade, na indústria nascente, foram totalmente diferentes. As pessoas tiveram que reaprender completamente aquilo que deveriam fazer. Hoje em dia, nós estamos num outro momento. A diferença é que, desta vez, a mudança nos pegou. Então, nesses 9.000 anos, desde lá de trás até hoje, nós tivemos duas mudanças de era. Uma ficou lá para trás, nós não estávamos neste mundo. Nem eu, nem o mais velhinho que aqui está, nem as damas mais moçoilas não estavam lá. Porém, nessa geração, todos nós estamos envolvidos.
os mais velhos, os mais jovens, todos que estamos no mercado de trabalho, neste momento, estamos agora com as mesmas angústias do cara que saiu da agricultura e foi para a cidade lá longe, há 200 e poucos anos atrás. Porque o que nós sabemos fazer não dá mais resultado. O jeito de trabalhar do governo, que é do governo e da maioria das organizações, quando eu digo governo, eu estou me referindo ao governo A, B, C, D ou E, estou dizendo ao setor público de uma maneira geral, o jeito de trabalhar do setor público, ele não é suficiente para que nós demos conta de uma série de problemas novos que emergem nesta nova sociedade. Por isso, das nossas aflições. Por isso que, quando nas intervenções matutinas, todos que aqui estiveram presentes, falavam das necessidades de você fazer reajustes no Estado. Na verdade, esse reajuste não é só no Estado. Nós temos que fazer um reajuste nas organizações como um todo. O próprio capitalismo está se reajustando, porque os modelos que nós herdamos não dão mais as respostas satisfatórias. Quem está controlando o meu tempo aqui, hein? Eu não estou vendo aquela menina que falou que ia controlar. Está perfeito. Quando ela sai, não conta, é isso? Não, conta. Tá bom. Bem, então nós vamos falar um pouco agora, o que eu queria, então, resumir essa primeira fase. Nós, por isso que eu pedi aqui o champanhe, infelizmente não temos o champanhe, mas temos H2O depois para brindar. Nós fazemos parte de uma geração muito específica, que, além de viver mudanças como quaisquer gerações viveram, mais rápidas ou menos rápidas, nós vivemos uma mudança de era. Portanto, as habilidades, as competências que nós temos adquiridas desse modelo industrial, a cada dia que passa, valem menos. E, portanto, eu já começo a vincular com o trabalho das escolas de governo. As escolas de governo serão fundamentais para ensinar às novas gerações e para ensinar às gerações que já estão dentro do governo um novo jeito de trabalhar. Porque, da mesma maneira que eu cheguei na cidade, lá há mais de 200 anos, e eu não sabia direito o que fazer, agora também nós não sabemos direito o que fazer. Quem disser que tem absoluta certeza de como será o dia de amanhã, de como será a organização daqui a 10 anos, esta pessoa ou é um vidente ou é um picareta. Na verdade, é mais bonito confessarmos que nós estamos num ambiente de muitas incertezas. E que estamos aqui, nós que trabalhamos em governo, nós que temos a crença de que o governo pode melhorar, estamos procurando esses caminhos. Esse é o trabalho que eu desenvolvo na Secretaria de Planejamento, inovação em governo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais as principais marcas da sociedade contemporânea? Sociedade essa que está pós-industrial. Eu coloquei aí algumas tags, né? Quando a gente entra lá no Google, a gente vai colocando tags, eu coloquei as mais, digamos, as mais citadas. Complexidade, Maria Estela falou isso na segunda intervenção dela pela manhã. Globalização, imprevisibilidade, rapidez, diversidade, decadência dos canais tradicionais de representação, articulação em rede e reivindicação. Essas são grandes marcas da sociedade contemporânea. Alguém aqui discorda disso? Vocês estão... Eu vou fazer aquelas votações simbólicas. Quem concordar, mantenha-se sentado. Quem não concordar pode levantar e eu não estou, como eu disse a vocês, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. O que eu procuro dividir com os meus colegas servidores são poucas das minhas dúvidas e certezas. Pois não. Como é que é o seu nome? Manuel, então, você vai ver na sequência que exatamente esse é um dos problemas crônicos que nós temos que superar. A gente vai falar isso na sequência, absolutamente correto, tá? É uma tag absolutamente válida. Bem, eu vou mostrar algumas coisas que saíram em jornais, que estas marcas, que marcas? Essas daqui, vocês vão encontrar essas marcas nas notícias que eu vou passar agora, tá? Na sequência, eu vou mostrar várias manchetes de jornal, que essas tags estão presentes. Algumas delas, mais de uma tag por notícia, outras, uma tag mais associada a determinada notícia. Mas todas elas estão aí. Contra o que você protesta?
isso está lá na incerteza, na imprevisibilidade, né? Ninguém acreditava que fossem tantas pessoas para as ruas naquela ocasião, em junho do ano passado, maio, junho, uma reivindicação que começou pequenininha no Largo da Batata, que se tornou um movimento nacional. Quem previu aquilo? Algum prefeito, algum município, algum governador, algum presidente, algum servidor público previu que ia tomar aquele vulto? Eu, por exemplo, não previ, porque eu costumava tomar o metrô ali no Largo da Batata. Quando aconteceu aquela multidão ali presente, eu falei, que absurdo, a semana passada não tinha meia dúzia de gato pingado aqui, e agora está se formando uma coisa que toma totalmente a Avenida Faria Lima. Essas questões, eu estou dando um exemplo, mas isso hoje faz parte do nosso dia a dia, isso não foi um episódio e acabou. Pode ter retraído um pouquinho, pode ser que tenha se tornado um movimento contraditório em alguns momentos, mas a tendência é que isso vá permanecer. Atônitos, governos não conseguem entender os atos, não só os governos. Nem os próprios participantes dos atos tinham firmeza, tinham clareza sobre o que estavam reivindicando. Era uma sensação de insatisfação. Isso é que permeava um pouco aquele pessoal que estavam nas passeatas que ocorreram no Brasil, mais especificamente naquela época, maio, junho. Está difícil entender, diz o Gilberto Carvalho, sobre as manifestações. Mas isso não está presente apenas quando você diz que você quer estar insatisfeito. Eu diria que essas insatisfações são de 3 grandes ordens. Tentar sintetizar um pouco aqui essa insatisfação. A satisfação de caráter mais estratégico, os rumos que o país está tomando, que eu diria que isso não mobiliza ninguém, porque são coisas que você não sente no dia a dia. Você, ao fazer uma estratégia errada, você está prejudicando a outra geração, então é difícil você sentir. Agora, há uma outra questão mais gerencial, que é você não fazer políticas públicas adequadas. Nós não temos políticas públicas adequadas para este momento. Você pode ter alguém que acerte uma política aqui, um órgão isoladamente acerte outra política aqui, mas o governo como um todo, os governos como um todo, os governos municipais, o governo estadual, o governo federal, não têm clareza sobre as políticas públicas mais adequadas para os momentos que vivemos, sem desmerecer as políticas públicas que já existem e que nos levaram para um patamar muito melhor do que nós tínhamos há 40 anos atrás. Só que eu não estou aqui destruindo o que foi feito. O que eu estou dizendo é o que foi feito não basta para nós darmos mais passos. Temos que reconstruir essas políticas públicas. E, por último, o serviço, é quem opera. Nós temos um serviço hoje de educação que não agrada a ninguém, de hospitais que não agrada a ninguém, e, portanto, nós precisamos rever esses modelos todos. E eu coloquei algumas fotos aí que representam isso. Tem ali uma muito característica de um pombo que foi preso num presídio aqui de São Paulo, porque ele estava tentando entrar com um celular dentro de um presídio. Vocês veem? Aquela fotografia que está ali, eu acho uma terrível sacanagem, porque inclusive botaram um celular daqueles antigos que pesa para chuchu. Por isso que o pombo foi apreendido. Quando ele foi apreendido, ele não sabia se prendia o pombo, se apreendia o celular, porque ali eram coisas que não estavam no manual. Isso nunca tinha ocorrido. Um cara vem num pombo-correio, o que eu faço? E essas questões, o que é que eu faço, eles estão predominando na nossa agenda hoje em dia. Se perguntem a vocês mesmos, como tem cada dia mais o que eu faço? Coisas que não estão normatizadas. E quando não está normatizada, a tendência do governo é dizer, não pode fazer assim. Porque o governo ainda não percebeu que nós mudamos de era. Então, nós temos um aparato legal que fala assim, não pode fazer assim. Mas quem ensinou que não pode fazer assim foi uma sociedade que já se foi. Portanto, e eu não estou aqui querendo me contrapor com os advogados, não estou com mandado de segurança aqui, eu não estou querendo dizer que essa legislação ela vem apenas da cabeça dos advogados. Eu digo o seguinte, é uma legislação obsoleta e ultrapassada, mas cada um de nós tem um pouco de responsabilidade nisso daí, porque a legislação governamental, ela não cai do céu, ela não vem na cabeça de um ou outro gênio do saber jurídico, ela é fruto de todos nós. As legislações que já existem foram apresentadas aos legisladores por pessoas que viviam no dia a dia. Então, nós temos que ter claro, a situação é ruim,
Nós precisamos ultrapassar esse estágio, mas todos nós estamos, de uma certa maneira, envolvidos nisso. Uma coisa que nós não gostamos de ouvir é: isso não é comigo. Isso não é comigo é um indicador de imobilismo que só serve para postergar um pouco as reformas e mudanças que o governo tem que fazer. Tudo é conosco. Nós podemos dar a nossa contribuição maior ou menor, mas dizer, isso não é comigo, é uma coisa que não nos colabora, não nos ajuda a avançar. Mais algumas manchetes. Olha só como é a questão da globalização, que é uma das tags, né? Erupção de vulcão na Islândia prejudica férias de turistas de Ribeirão Preto. Você observa como é que o negócio, como é que um prefeito vai cuidar disso? Como é que a Islândia vai cuidar dos turistas de Ribeirão Preto? Essas questões todas são questões muito presentes em busca de soluções. Tsunami no Japão causa desemprego em Sumaré. Não sei se tem alguém aqui de Sumaré. Tem alguém? Tem do entorno ali, né? Por exemplo, quando houve aquele tsunami no Japão, a Honda parou de produzir alguns insumos que eram necessários para a fábrica aqui de Sumaré, no interior de São Paulo, que estava vendendo toda a produção e precisava produzir cada vez mais. Só que ela teve que parar, demitir 400 funcionários porque não tinha peças. Isso não está escrito em manual nenhum. Você vendendo tudo o que pode e ainda assim tendo que demitir funcionários. Aonde é que está escrito isso? Que manual? Quem souber, por favor, me mostre, que eu vou levar isso lá para o Ford, para o Taylor e para outras pessoas que moldaram essa era industrial. Incêndio em favela para trens da CPTM. Favela com trem. Medo, professor tem medo de escola, diz pesquisa. Medo, escola. Essas palavras todas são muito antagônicas, porém elas representam o dia de hoje. O dia de hoje é uma junção de antagonismos, nos quais nós todos estamos envolvidos, porque nós fazemos parte de uma geração muito específica, na qual a pergunta mudou. Todas as respostas que nós sabemos se aplicam a perguntas que hoje não são mais importantes como eram antes. Em síntese, a gente tem fenômenos como esse, de sustentabilidade, aquecimento global, lavagem de dinheiro, droga, choque de gerações, insatisfação da cidadania, falta de regulação, perda de representatividade. Tudo isso são tags muito recentes, são palavras que, se a gente falasse há 10 anos atrás, não tinha maior impacto. Inclusive, no fim da apresentação, eu vou mostrar algumas coisinhas que a gente falava para ver o impacto que tinha há 10 anos atrás. Bem, essas marcas formam uma agenda para a qual o governo não está preparado e reforça a imagem de um governo envelhecido. O governo está envelhecido. Infelizmente, o governo tem essa cara que aí está. Essa acho que é uma fotografia da mulher mais velha do mundo. Eu caprichei para simbolizar o governo. Tá? Então, o que eu chamo de envelhecimento do governo? Já vejo alguém passando creminho aí? Não, não é esse envelhecimento que eu estou falando. Tá? Por favor. Eu estou falando sobre envelhecimento organizacional. Qual é a causa? Proliferação de estruturas, departamentos. O colega que me abordou agora há pouco, cujo nome eu não me recordo, por favor. Manuel. Desculpe, Manuel. Aí está, esse é um envelhecimento, está lá. Proliferação de estruturas, departamentos e níveis hierárquicos, legislação anacrônica. Efeito, perda de visão sistêmica. Na hora que a gente divide muito o problema, a gente desumaniza o servidor. Dá a impressão que você, ao dividir muito bem o problema, você vai ter facilidade para responsabilizar. Olha, foi aquele que errou, mata ele, tira ele da cidade. Não é nada disso. Quando você divide muito, você não consegue punir ninguém, porque cada um fica responsável apenas por uma parte muito pequenininha do problema. Há muitos anos atrás, eu convidei a Maria Estela Reis para falar sobre Edgar Morin, num evento que a gente tinha no Palácio, porque ela tinha ido para a Espanha e assistir uma conferência do Edgar Morin. Estou certo, Maria Estela? E lá ele deu um exemplo exatamente nesse sentido, que é excesso de divisão desumaniza o servidor, porque quando ele fala que não pode comprar uma seringa, ele está falando apenas que não pode comprar uma seringa. Ele não está muito preocupado se com a ausência daquela seringa vai morrer uma pessoa daqui 15 dias.
Ele desumanizou. A minha parte é essa daqui, ó. Não pode comprar seringa, eu não tenho dinheiro para comprar essa seringa. Ou essa seringa aqui não está de acordo com o padrão. Ou essa seringa aqui não passou pela 8666. Aí vai, não compra a seringa, ele vai satisfeito para casa. Só que pode ser que aquilo redonde em doenças e mortes. E eu vou culpar o cara? Não, ele foi treinado para isso mesmo, ele quer só fazer o pedacinho dele, desumaniza o servidor público. Nós temos que acabar com isso, temos que retomar um pouco essa ideia da visão sistêmica. Cada servidor no futuro tem que entender do todo, tem que enxergar as consequências. Por mais pequenininho que ele seja na hierarquia, ele tem que adotar o procedimento japonês, que eu acho muito legal, de quando você entra na Honda ou na Toyota e vê uma pessoa varrendo o chão, você pergunta, minha senhora, o meu senhor, o que você faz aqui? Essa pessoa fala, eu fabrico o carro. Pode dar a impressão de que é uma coisinha à toa, mas não, aquela pessoa foi treinada 3 meses antes de começar a varrer para entender que ela é importante no processo de fabricação de carro. Isso faz toda a diferença. Se nós perguntarmos para uma pessoa aqui, o que você faz e estiver varrendo, ele fala assim, eu sou um terceirizado. Ele nem sabe direito por que ele está aqui. Isso é a falência do governo. Envelhecimento metodológico. Nós temos modelos mentais da era industrial. As soluções que nós adotamos hoje, nós tomamos emprestado de gênios lá de 200 anos atrás, que foram tão geniais que eles conseguiram, ao longo de 200 anos, aumentar em 50 vezes a produtividade da indústria. Só que isso não interessa mais. Essa produtividade da indústria, hoje, ela já está consagrada, mas não nos basta aumentar a produtividade industrial, mesmo porque ela hoje é tocada quase que totalmente com recurso de robótica. Então, para o ser humano, nós temos que resgatar a possibilidade de pensar. Sair da criação de ambientes organizacionais favoráveis à gestão do conhecimento e inovação. Envelhecimento das habilidades. Os programas que nós precisamos fazer agora, eles requerem outros saberes, não os saberes tradicionais. Não nos basta agora, servidor público, fazer mais rápido. Nós temos que aprender a fazer diferente. Não que eu vá dizer que não precisa fazer mais rápido. Um conjunto de atividades precisará sempre ser feita mais rápido. Só que esse conjunto de atividades que vai precisar sempre fazer mais rápido, ele será cada dia mais substituído por máquinas. Portanto, a função prognóstico de função para o servidor ao longo do século XXI é ele trabalhar em fazer o novo, entender o novo, captar no seu município o ambiente de mudanças e trazê-lo para a realidade do prefeito, da prefeitura, daquela comunidade. Bem, papel das escolas de governo. A menina dos 10 minutos passou aqui, como ela foi, continuou com 10 minutos. Então, papel das escolas de governo. Que, afinal de contas, se eu não falar essa parte, eu vou ser ovacionado, né? O pessoal vai jogar ovo em mim, porque o papel das escolas de governo nisso. Ele formar servidores, eu diria que este aqui é o slide mais importante. Formar servidores com a qualificação necessária para entender, integrar e coordenar cadeias de alta complexidade envolvendo os diversos movimentos sociais e econômicos que aí estão. Na verdade, nós vamos ter que, quanto menos muro, melhor. Antigamente era feio as pessoas conversarem, hoje as pessoas têm que conversar. Por que as pessoas gostam desses eventos? Porque elas saem dos seus municípios, saem das suas salas, conversam com outros companheiros e veem que esses companheiros têm soluções para alguns problemas que eu pensei que ninguém tivesse problema igual. Então, essas questões todas, o governo deve favorecer. Por isso, acredito eu, piamente, que as escolas de governo terão daqui para frente um espaço cada vez maior e mais importante. Eu vou correr um pouco, porque senão eu não me atenho aqui ao tempo. Tá? Para tal, quais são... nos cursos que a gente dá por aí, eu fiz uma síntese dos principais analistas do século XXI. Então, eu interpretei algumas dessas informações e coloquei aqui 5 características que tem que ter o servidor do século XXI. Interpretar dados e informações. Ele tem que saber interpretar os dados. O colega meu, que falou aqui no período da manhã, tive o prazer de almoçar com ele hoje, e ele me disse que lá no município dele já haviam dados que mostravam que a administração atual ia perder as eleições. Só que não previu direito. Por quê? Não tinha capacidade de interpretar dados e informações.
Para o meu colega foi ótimo, porque eles ganharam as eleições. Mas isso daí significa que saber interpretar dados e informações é muito complicado. Não é só colocar computador de última geração. O computador vai vomitar número. Desculpe a expressão vomitar logo após o almoço, mas o computador vai jogar para fora números, mas isso não é suficiente. Produzir, localizar e avaliar ideias. Gerar e implementar soluções inovadoras, se comunicar com clareza e trabalhar ao lado de outros profissionais. Essas 5 características, vocês que trabalham na escola de governo, tem que escrever, tem que botar no mural lá. É isso daí. Quando eu contratar, quando eu reformar, faltam 5 minutos, as pessoas têm que começar a dirigir o município para aquela nova realidade. Vamos continuar aqui. Quem depois tiver mais interesse, eu vou deixar aqui no endereço no final para conversar. O grande desafio das escolas de governo, houve uma mudança radical de forma e conteúdo. Eu hoje tenho que ensinar de uma forma diferente e um conteúdo diferente. Então, eu coloquei quartis aqui, você pode ter conteúdo bom dando de forma errada, pode ter conteúdo ruim dando de forma certa, pode ter essa mistura toda, mas o 4 é o que nos interessa. Conteúdos alinhados e aulas interessantes. Conteúdos que sejam alinhados com a sociedade contemporânea e aulas interessantes. Esse quadrante 4 é que toda escola tem que ficar em busca dele, quadrante 4. E ele envolve 5 grandes blocos. Pessoas que estão, a bolinha maior é pessoas, não é à toa, é por isso mesmo, a principal questão é trabalhar com pessoas, métodos, ferramentas, formatos e tecnologias. Para uma escola de governo ir para o quarto quadrante, que a partir do que eu vi pela manhã seria o quadrante padrão FIFA, então, esse quarto quadrante tem que ter algumas características. Eu vou citar algumas delas. As pessoas têm que ser preparadas para co-criar, colaborar, comprometimento, criatividade, especialização horizontal, ou seja, ela tem que entender, se eu trabalho no setor de habitação, eu tenho que saber direitinho o que acontece no setor saúde, no setor segurança pública, senão eu nunca vou dar uma boa solução de habitação. Isso chama-se especialização horizontal. Liderança, negociação, pensamento crítico, resiliência, né? Capacidade de se recriar, serendipidade, a capacidade de ver no ar mudanças que aparentemente são casuais. Transdisciplinaridade, essas questões todas, as pessoas que vocês vierem a qualificar, a contratar digamos, definir contratações, tem que ter essas características aqui, porque essas características que o governo vai precisar daqui para frente. Métodos de trabalho também. Existe um monte de método novo, pós-industrial, que utiliza, tem uma série de nomes aí, eu não vou me ater a eles, vou lembrar apenas dos principais que vocês precisam ter nas diversas prefeituras. Uma estrutura de gestão do conhecimento. É fundamental isso daí, sabe? Aproveitar o conhecimento que está na cabeça das pessoas. Se você não tiver uma estrutura de gestão do conhecimento, as pessoas levarão embora esse conhecimento, principalmente o conhecimento tácito, que é a experiência. Isso não se coloca no papel, a não ser pelo convívio social. Gestão de ideias. Hoje em dia, a maioria das organizações tem no seu próprio, fora da fábrica, fora do escritório, a sua maior fonte de ideias. Portanto, nos municípios, de qualquer tamanho, a fonte de ideias está fora da prefeitura. Se você não se comunicar, não tentar trazer essa ideia para dentro, você está perdendo uma mina de ouro. O que mais a gente tem? Histórias, contar histórias dos municípios, né? O município, para chegar onde chegou, tem um monte de histórias de servidores abnegados que souberam fazer as coisas. Isso tem que ficar permanente para todas as gerações, para saber quão duro foi criar aquele município, melhorar a qualidade de vida daquela população. Tecnologias, né? Hoje tem uma série de tecnologias super importantes que nos permitem melhorar as aulas. Eu não estou falando aqui de tecnologia para fazer mais rápido, tecnologias para dar aulas melhores. Usar Twitter, usar tablets, usar todos os recursos tecnológicos para reinventar a aula. Eu vou, daqui a pouquinho, falar sobre isso, mas no finalzinho aqui, que eu já vejo que eu preciso de mais 5 minutos, me diz ela. Ferramentas, aplicativos, blogs, canais de vídeo, YouTube, microblogs,
há um setor de governo ainda substantivo que proíbe o acesso a redes sociais. Não sei se isso acontece nos municípios de vocês, mas é um absurdo proibir acesso à rede social. E para quem proíbe, eu vou dizer uma coisa seguinte: nenhum governo vai sobreviver se não tiver acesso às redes sociais. É a questão que eu falo. E se alguém disser que está proibido no município de você, o cara vai ficar acessando o Facebook o dia todo, eu pergunto e deixo com vocês para vocês fazerem nos respectivos municípios. E quem tiver a resposta, me dá, porque eu estou há um tempão atrás. Se vocês conhecem um bom funcionário que deixou de ser bom funcionário porque teve acesso às redes sociais, quem tiver, meu e-mail está daqui a pouco, fala, o cara era espetacular, e agora ele começa a acessar a rede social, ele ficou de uma hora para outra vagabundo. Me deem, porque eu não consegui encontrar nenhum até hoje. Agora, o cara que lia o jornalzinho lá atrás, ele agora vai ler a rede social. Se não der rede social, ele vai no telefone. Isso não é problema de rede social, minha gente. Isso aí é problema que a gente não tem contratação adequada daquele quadro para governo, e quer culpar a rede social disso. Isso é um absurdo, mesmo porque o governo hoje em dia, e na Copa do Mundo vai mostrar isso, o governo está super monitorando as redes sociais, porque senão eles diriam que não iria ter Copa. Eu acho que vai ter Copa, mesmo porque eu queria até, já nesse finzinho, dizer, eu sou torcedor do Santos. Marcela, cadê a Marcela? Olha lá, Marcela. Marcela também é torcedora do Santos, é da torcida jovem, eu conheço ela da Fundap, pior que espetáculo. Eu não vou pedir para o resto do pessoal, porque senão eu sei que é mais de 50%. Os formatos. A Regina, hoje de manhã, falou alguma coisa sobre novos formatos, né? O governo do futuro vai ser uma conjunção de formatos. Hoje em dia, você tem startups, parcerias público-privadas, organizações sociais, OCIPs, organizações não governamentais, você tem o intraempreendedorismo, palavra difícil de falar e difícil de praticar também, porque a prefeitura tem que estimular o cara que quer inocular a inovação, e não puni-lo, tem que estimular. As organizações privadas caçam o intraempreendedor, porque ele faz cabeças para a inovação. O empreendedor privado social, hoje nós temos uma série de empresas privadas que visam lucro, mas que querem colaborar com a melhoria da cidadania. O governo tem que aproveitar esses formatos todos, juntar e fazer um bom mix para isso. Como podemos ajudar? Está acabando, cadê a moça? Estou tranquilo? Mais 3 minutos? Excelente. Vou até enrolar um pouquinho. Rede Paulista, o nosso endereço é a Rede Paulista de Inovação, www.igovsp.net. Nessa Rede Paulista de Inovação, no caso específico de vocês, tem ali um vídeo feito com uma professora de Amarante, em Portugal. Nós fizemos uma videoconferência com ela, porque essa professora, a professora Adelina, ela ousou, na escola dela, permitir os alunos ligarem o celular, usarem Twitter e usar o Facebook para melhorar a aula. O diretor a demoestou, os outros professores falaram que ela era louca, mas aí ela ganhou um prêmio da Comunidade Europeia por uma melhor experiência inovadora em sala de aula. Então, ela nos disse nessa entrevista, quando eu perguntei, uma pessoa hoje aceita você? Ela falou assim, tolera, em sotaque português, tolera, não aceita, mas como ela ganhou o prêmio, ela é levada avante. Então, procurem lá o vídeo da professora Adelina, que ela vai mostrar como uma pessoa individualmente consegue mudar uma instituição sem falar, não vou poder fazer isso porque a lei não me deixa, ou não dá certo. Ela foi avante e contou com os alunos dela, quando ela começa a aula, ela fala, abram seus livros e liguem seus celulares. Essa é a nossa vocação de ensino no século XXI. Então, isso está tudo lá, www.igovsp.net. O professor Ari, na palestra feita pela manhã, ele mostrou também que nós estamos montando um laboratório de inovação em governo, que vai testar um pouco disso que a gente está falando aqui. É um projeto que a gente tem e já o CEPAM faz parte desse projeto, e a gente vai fazer um curso grande sobre inovação em governo, e neste curso nós sugerimos a participação das prefeituras. O CEPAM, que é o órgão que articula com as prefeituras, vai abrir vagas para pessoas de prefeitura participarem desse curso, que é um curso que vai falar sobre isso que eu rapidamente abordei aqui.
E, na verdade, a nossa ideia é falar um pouco sobre capacitação 360 graus. Eu vou me permitir virar um pouquinho de costas aqui. Capacitação, os principais mandamentos. Uma capacitação tem sempre que acabar com o projeto básico. Não adianta capacitar e deixar o cara voltar para a organização dele. Ele tem que ter uma missão no final. E essa missão tem que estar vinculada com um problema de governo. Esse projeto depois tem que virar, esse projeto básico tem que depois ser reelaborado, virar um projeto executivo, para ele poder ser implantado. Depois, isso vai dar origem, dentro de um laboratório, a um protótipo de aplicação. Essa aplicação é ajustada e pode ser disponibilizada para todas as prefeituras. Esse é o conceito do laboratório de inovação. Há 15 dias atrás, a presidente Bachelet, no Chile, criou o primeiro laboratório de inovação em governo em Santiago do Chile, para treinar toda a administração pública. Estela, se você tiver condições de fazer a cabeça lá do pessoal, vamos montar um laboratório de inovação em governo dentro da ENAP, porque se precisar da nossa ajuda, nós estaremos lá com o maior prazer, porque isso é fundamental. Qualquer prefeitura pode montar um laboratório de inovação, porque o laboratório de inovação não se confunda com o laboratório de informática. O que menos importa ali é o computador, é juntar pessoas em torno de ideias para dar novas soluções. Ok? Para acessar o texto completo dessa fala minha aqui, existe um trabalho feito por mim e pelo Roberto Agoni, chama-se Capacitação 360. Eu vou deixar essa apresentação aqui, vocês vão poder baixar e já vai vir com o link. É só você clicar ali, baixa um pouco daquilo que eu tive que falar muito rapidamente aqui. Eu estou muito satisfeito aqui, porque eu contava que, no fim da minha fala, o auditório estivesse um pouco assim. Mas, como eu vejo aqui bastante gente, eu estou feliz porque eu vou acabar na hora certa, e sei também que tem muita gente assistindo a gente pela internet, que também está super motivado, e eu também queria, então, agradecer esse pessoal todo. Por favor, meu endereço eletrônico e o do Roberto estão aí, podem nos procurar. A nossa função dentro da Secretaria é conversar com as escolas de governo do Estado como um todo. Se precisar, nós vamos lá gratuitamente, nós não cobramos nada por isso, já participamos de outras palestras, a articulação é feita aqui pela Roseli, pela Marli, procurem-na, né, Marli? A gente realmente vai, com o maior prazer, conversar com vocês todos e trocar um pouco dessas ideias. Porque, como eu disse a vocês, a gente não sabe bem os caminhos que temos que percorrer, mas a gente sabe que as trilhas que adotamos hoje, elas não são mais satisfatórias. Nosso site, igovsp.net, e tem um outro site que a gente também, cada um de nós tem o seu site particular, nessa área de modernização governamental, chama Observatório do Conhecimento.blogspot.com. Nesse Observatório do Conhecimento, que eu faço a curadoria, tem um monte de novidades no setor educacional, como usar novas tecnologias para melhorar a aula. Então, eu também sugiro a vocês que deem uma olhadinha nesse site aí, tá? E lá tem uma possibilidade de vocês conversarem conosco, tá? Por fim, eu queria dizer, esse Wayne Gretzky não é nenhum grande teórico, é um jogador de beisebol, que ele disse com muita precisão: você erra todos os tiros que não dá. Então, essa é a mensagem que a gente quer dizer aqui. Todos os tiros que nós não dermos, não dá para fazer, a gente já sabe que a gente perdeu. Muito obrigado e estou às ordens aqui para a conversa aqui subsequente.